Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Tudo bem? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu o filme, claro, né? Quando termina o filme, sobe os créditos, que são os letreiros, né? Então vem o nome dos atores, diretor de fotografia, diretor de arte, roteirista, os câmeras, o pessoal dos efeitos especiais e por aí vai embora. Então toda a equipe que trabalhou, né? Aparece ali, os dublês, tudo. Então por isso que tem filmes que terminam e fica um tempão subindo no letreiro, né? Então todo mundo recebe o seu crédito ali, o seu crédito é colocado ali. Mas por que eu estou te falando isso? Eu estava lendo um texto aqui, em Hebreus capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Diz assim, preste atenção. Feito tanto mais excelente do que os anjos, está falando de Jesus, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, quer dizer, Jesus, disse, todos anjos de Deus o adorem. Então, eu quero dizer o seguinte, Jesus é o centro. Jesus é o centro do Evangelho, Jesus é o centro da palavra, da Bíblia, Jesus é o centro. Hoje está se buscando outras situações para o centro. Hoje, se a gente bobear, Cristo deixou de ser o centro do Evangelho, certo? Então, hoje se precisa de um determinado templo, de um determinado jeito, de um tamanho, de uma cor, precisa de um estilo de música, um estilo de luz, um estilo de adoração, uma estratégia para alcançar as pessoas, a estratégia tal, qual a bola da vez, é o tipo de pregação assim, um tipo de pregação assado, esse estilo de ensino, essa pegada, essa vibe agora, e Cristo deixou de ser o centro do Evangelho. Cristo é o centro. Lembra que eu te falei do letreiro? Agora eu vou te falar o seguinte, você imagine um letreiro subindo e o nome do ator principal do lado do nome de cada ator e de cada participante daqueles que fizeram o filme. Estranho, né? Vamos supor, se fosse Tom Cruise e fulano, Tom Cruise e fulano. Que loucura, vai ficar botando o nome do ator principal numa coluna toda e os outros ficando em segundo plano. É assim que acontece no reino espiritual. Quer ver? Quando você lê sobre Abraão, não é história de Abraão com Deus, é história de Deus usando Abraão. Quando você lê a história de Moisés, é a história de Deus usando Moisés. Quando você lê a história de Davi na Bíblia, é a história de Deus usando Davi. Quando você vê a história de Pedro, é a história de Deus usando Pedro. De Paulo, é a história de Deus usando Paulo. Você está vendo? Quem é o ator principal? Deus, está em todas. É Jesus, está em todas. Sacou? E os outros são coadjuvantes. Nós não podemos querer roubar a glória do Senhor. Tá? Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então, a sua história não é a sua história com Deus, é a história de Deus com você. O ator principal é Deus, ninguém vai tomar a glória dele. Ninguém vai tomar a glória do seu Filho Jesus Cristo. O único que ele reparte a glória dele é com o Filho, com Jesus. Então ninguém vai tomar a glória dele. Entenda isso. Então, quem é o centro do Evangelho? Cristo. Quem é o centro de todas as coisas? Cristo. Você entendeu? Então, não tem como a gente dividir, não tem como a gente dar importância a qualquer outro que não seja Jesus. Então, qual é o seu nome? O meu é Carlos. Então, é a história de Deus usando o Carlos aqui no Café com a Palavra. Nós somos sempre os coadjuvantes, nunca o centro, nunca o ator principal, ok? E se você quiser adquirir uma caneca dessa, eu acho que eu ainda tenho aqui, entre em contato comigo, se eu não tiver eu mando fazer, para você. Ajude o projeto nosso.